Olá, gente querida! Estamos fazendo o nosso itinerário espiritual. Certamente todos vocês que acompanham o nosso canal já leram o Evangelho de Mateus, como eu pedi, e agora, gradativamente, nós estamos a cada dia meditando sobre um trecho que o Evangelho de Mateus nos propõe. Hoje é terça-feira, dia 23 de junho, e o Evangelho é de Mateus, capítulo 7, versículos 6 e versículos 12 a 14. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, na explicação sobre os evangelhos sinóticos, os evangelhos sinóticos são Marcos, que é o primeiro, Mateus e Lucas. Marcos foi escrito no ano 66, aproximadamente, Mateus no ano 80 e Lucas no ano 85, mais ou menos. Para surgir o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, estes dois evangelistas utilizaram não somente como base o Evangelho de Marcos, mas também uma outra fonte que é conhecida como fonte que, vem da palavra alemã Quelle, que significa fonte. E basicamente ali nós temos ditos, sentenças e discursos. Então, no Evangelho de hoje de Mateus, nós temos 3 ditos, 3 ensinamentos, 3 sentenças. Um dito é chamado de logion, portanto, é uma fonte de logia. A palavra logia significa exatamente ditos e sentenças. O primeiro ensinamento é sobre as coisas santas. O segundo é sobre a regra de ouro da ética. E o terceiro ensinamento é sobre a porta e o caminho estreitos. Primeiro, Jesus diz: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis pérolas aos porcos. Os cães, no tempo de Jesus, não eram ainda domesticados. E os porcos, como também os cães, eram considerados animais impuros. Portanto, cães e porcos são animais impuros e muitas vezes foram utilizados como imagens para designar os pagãos. Já sabemos que o Evangelho de Mateus foi escrito no ambiente da Síria e Mateus escreveu especialmente para cristãos provindos do judaísmo. O seu público fundamental
são judeu-cristãos, cristãos provindos do judaísmo. As pérolas ou as coisas santas são símbolo de valores cristãos que não podem ser desperdiçados. Já se escreveram muitas páginas para tentar compreender a origem e o sentido original e talvez até o contexto desse dito. Na verdade, temos um dito bastante enigmático. Estas coisas santas, comparadas a pérolas, podem ser comparadas ao próprio Evangelho, à Eucaristia, à comunhão eclesial, à sabedoria do reino de Deus, os sacramentos, o batismo, frente aos pagãos ou frente a doutrinas falsas e heréticas, frente a comportamentos imorais ou a qualquer outro tipo de ambiente desabonador, os cristãos então são chamados a acolher a comunhão com estas coisas santas e a não desrespeitá-las. Havia até um dito importante na antiguidade: o santo para os santos, isto é, aquilo que é santo para aqueles que são santos. Quando no Catecismo da Igreja Católica nós refletimos sobre o dogma da comunhão dos santos, em primeiro lugar, o dogma da comunhão dos santos é a comunhão com as coisas santas. E a coisa santa por excelência é a palavra de Deus, a coisa santa por excelência é a Eucaristia. Então, a comunhão com as coisas santas e também a comunhão entre os santos, sejam aqueles que estão ainda na peregrinação da história, sejam aqueles que já estão na eternidade. Então, o primeiro dito é pelo respeito às coisas santas, para que não sejam desperdiçadas ou profanadas. O segundo dito hoje do Santo Evangelho é a famosa regra de ouro da ética universal. E Jesus diz no Evangelho de Mateus que aqui está a síntese de todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Em muitas culturas antigas, esta formulação está formulada de modo negativo, isto é, tudo quanto não quereis que os outros vos façam, também vós não deveis fazer aos outros. Então, em algumas culturas está formulada de maneira negativa. Aqui no Evangelho, Jesus formula de modo positivo. Então, é um modo de falar do amor ao próximo, como a si mesmo. Isto é, síntese do Antigo Testamento, síntese da lei e dos profetas, presente em várias culturas da antiguidade, seja formulada de modo negativo, seja formulada de modo positivo. Numa palavra, é a síntese das bem-aventuranças, é a síntese do Sermão da Montanha. Aqui está algo fundamental que sintetiza o amor a Deus e o amor ao próximo, que é síntese de toda a Escritura. O terceiro dito que o Evangelho de hoje nos propõe é um dito sobre a necessidade de entrar pela porta estreita e tomar também o caminho estreito. Não sabemos muito bem de onde vem a imagem da porta. O caminho, sim, é uma imagem muito forte na cultura hebraica. A palavra halak, que significa caminhar, é um modo também de falar da conduta. O caminho é uma metáfora para falar também do comportamento ético de cada pessoa. Portanto, quando se pensa em caminho, imediatamente a gente recorda do Salmo 1, a imagem dos dois caminhos.
o caminho do justo e o caminho do estulto, do nécio, do estúpido. O caminho do estúpido conduz à perdição, o caminho do justo conduz a Deus. Então, a imagem do caminho é muito forte na cultura hebraica, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, para falar exatamente de uma conduta conforme o desejo de Deus. Um caminho que conduz à vida, que conduz à sabedoria, que conduz à justiça, que conduz à felicidade, um caminho que conduz à bem-aventurança, a verdadeira felicidade que provém de Deus. Já a imagem da porta não é tão utilizada. A palavra porta em grego se diz basicamente de duas maneiras. A palavra tyra, que é porta mais a porta da casa, mas aqui se usa a palavra pyle. Pyle significa a porta da cidade, a porta grande ou a porta do templo. Jesus diz que ele é a porta. No Evangelho de João, capítulo 10, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Então são duas imagens, de certo modo, justapostas, não muito claras, mas no fundo querem nos falar das possibilidades de opções que o ser humano faz. Os caminhos diversos, as portas possíveis e diversas que o ser humano é chamado a escolher. Seja a porta estreita que conduz à vida, seja a porta larga que conduz à perdição. Jesus é a porta. No Evangelho de João ele não diz a porta estreita, mas Jesus é a porta estreita, um caminho estreito no sentido ético, no sentido do modo de viver, no sentido da conduta cristã fundamentada no amor. Numa palavra, o trecho do Evangelho de hoje, mesmo sendo um pouquinho complexo, porque são três ditos aparentemente não muito conexos e unitários entre si, mas querem exatamente nos ajudar a descobrir que a porta do reino é essa abertura de acesso ao Pai. Os seguidores de Jesus têm acesso a Cristo e, por sua vez, Cristo é o acesso ao Pai. Assim, o cristão é convidado a seguir um caminho que conduz à vida, que conduz à verdadeira felicidade, que conduz à verdadeira bem-aventurança. Que caminho é esse? A ética universal, o amor a Deus e o amor ao próximo. O amor a Deus, o amor ao próximo, esse caminho ético que conduz à vida e à bem-aventurança, aqui estão as pérolas preciosas que não podem ser jogadas no lixo, que não podem ser jogadas aos cães e aos porcos. Deus o abençoe, o guarde e o proteja. Recorde sempre que a palavra de Deus aquece o coração. A Eucaristia, que é pérola preciosa, nos conduz para a missão. Fiquem com Deus e com sua mãe, Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.